coração disparou, a energia da torcida, o Brasil já conquistou. Não importa o lance, a jogada, a emoção, quem faz o gol da notícia é a nossa seleção. Informação de craque, jogada de mestre, a gente mostra o que acontece no mundo, no leste e no oeste. É a Bem Comunicação entrando em campo pra vencer, com a Copa no peito, fazendo o Brasil crescer. A Bem na jogada, a rede vai balançar, sua marca no topo pra gente comemorar. A Bem, a melhor comunicação. Apresentação, Álvaro Gomes, trazendo a notícia que a gente consome com credibilidade, foco e precisão. A Bem Álvaro Gomes, o melhor time da nação. É a Bem Comunicação, o gol da sua marca na Copa. É a Bem Comunicação entrando em campo pra vencer, com a Copa no peito, fazendo o Brasil crescer. A Bem na jogada, a rede vai balançar, sua marca no topo pra gente comemorar. Sobre a Copa do Mundo. A gente está falando bastante sobre futebol, esse evento que acontece de 4 em 4 anos, todo mundo gosta. Nesse momento, todo mundo vira especialista em futebol. A gente sabe que as emoções ficam meio exacerbadas, então a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu na primeira rodada da Copa do Mundo, que teve o seu fechamento ontem. Daqui a pouco vou abrir, tenho um auxílio aqui do meu notebook, e vou abrir para dar uma olhada em tudo que aconteceu. Obviamente a gente não vai falar de todos os jogos, mas os mais importantes. E eu vou começar com a estreia do Brasil na Copa do Mundo. O Brasil empatou em 1-1 com a equipe do Marrocos. Todo mundo certamente acompanhou. Gol do Vini Júnior, mas essa foi talvez a única boa notícia do primeiro jogo do Brasil. A equipe não fez um jogo como todo mundo esperava. O Carlo Ancelotti surpreendeu um pouco na escalação. O Igor Thiago foi bastante criticado. O Rafinha, muito criticado. O Ibañez na lateral direita também bastante criticado. Casemiro um pouco pesado, um pouco lento. Ninguém esperava uma estreia tão ruim do camisa 5. E o Carlo Ancelotti agora está tendo que talvez repensar a equipe brasileira, porque alguma coisa naquele meio de campo está faltando. Está faltando um pouco mais de tranquilidade nos jogadores, um pouco de entrosamento entre os seus volantes ali, um pouco de criatividade também está faltando. E a seleção brasileira parece que chegou a essa Copa do Mundo menos pronta do que muita gente imaginava. Foi um ciclo bastante acidentado, né? A gente se lembra, depois da Copa do Mundo de 2018, aquela eliminação para a Croácia nos pênaltis, foi bastante traumática. O técnico Tite deixou a seleção e muita coisa mudou. De lá para cá foram 4 técnicos, se a gente for contar o italiano Carlo Ancelotti. O Brasil perdeu com Ramon Menezes um bom tempo. Teve Diniz, que dividiu o trabalho ali com o Fluminense, também perdeu tempo na minha visão. Depois o Dorival assumiu, todo mundo achou que talvez ele chegasse até a Copa do Mundo, não aconteceu. Ele mesmo disse quando assumiu que levaria o Brasil à semifinal da Copa do Mundo, evidentemente algo que não acontecerá com ele no comando, pode ser até que aconteça com Carlo Ancelotti, e aí a CBF foi buscar esse treinador que é muito conhecido mundialmente, é um dos melhores treinadores da história do futebol, já venceu campeonatos em 5 países diferentes, um dos maiores vencedores da Champions League também, mas na seleção brasileira ele está passando por muitos percalços ainda. A equipe que ele levaria, ou a ideal para ele na cabeça, não foi para essa Copa do Mundo. Perdeu o Militão, que seria o lateral direito titular, perdeu o Estevão, que seria o meio-campista mais à direita
titular, infelizmente o jogador se machucou antes da Copa do Mundo, lá no Chelsea. E ele ainda está procurando esse jogador, principalmente para ser o substituto do Estevão. Até agora ele não encontrou a formação ideal, já tentou Luiz Henrique por lá, já tentou Paquetá, está imaginando outras coisas nesse momento nos treinamentos lá nos Estados Unidos, mas até agora essa seleção brasileira ainda não está do jeito que o italiano quer. E tem uma questão também que a gente evidentemente precisa falar, que é a do Neymar. O Neymar passou todo esse tempo de preparação não sendo convocado, os treinadores brasileiros que passaram sempre prometeram o Neymar como o centro do time da seleção brasileira. O Carlo Ancelotti, diferentemente disso, disse que só levaria o Neymar em suas melhores condições físicas, nunca criticou a parte técnica do camisa 10, mas de qualquer forma sempre disse, em plenos pulmões, que só levaria o Neymar em boas condições físicas. E aí a gente chega à Copa do Mundo e o Neymar até agora não jogou, não deve jogar a próxima partida e fez o seu primeiro treino com a seleção brasileira, ainda com carga muito leve, só nessa semana. Pelo que eu vi nas notícias, não deve ir com a seleção brasileira nem no banco de reservas para esse segundo jogo, diferente do que foi na estreia. Pelo menos no primeiro jogo ele esteve lá para ajudar a motivar os jogadores, muitos deles pediram a convocação do Neymar, e para essa segunda partida ele vai ficar trabalhando com a equipe médica da seleção brasileira lá em Nova Jersey, e não vai participar nem emocionalmente, presencialmente nessa segunda partida do Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o segundo jogo do Brasil, que será contra o Haiti amanhã, sexta-feira. Como eu disse, a gente teve o final da primeira rodada da Copa do Mundo e eu gostaria de destacar algumas coisas. Para mim, a maior surpresa da Copa até aqui foi a seleção dos Estados Unidos. Olha só, né? O país do soccer fazendo a diferença nessa primeira rodada da Copa do Mundo de futebol, que é de fato o nome do esporte, digamos, né? Os Estados Unidos venceu a equipe do Paraguai por 4-1, jogando muito bem. O técnico é o Pochettino, argentino, e a seleção dos Estados Unidos mostrou um bom nível de futebol, viu? Muito toque de bola, rapidez nas associações, em que pese a péssima partida do Paraguai, foi uma excelente demonstração de força ali dos Estados Unidos, que é um dos países sede dessa Copa do Mundo. Também fiquei positivamente surpreso com o Japão, que já era, por muita gente, colocado como uma das possíveis surpresas dessa Copa, mas o Japão fez uma excelente partida contra a Holanda. Já já eu vou falar mais desse jogo. Mas o Japão, que vem evoluindo já há muitos anos no futebol, a gente lembra quando o Zico foi para lá apresentar o futebol para o povo japonês, digamos, né? De lá para cá o Japão vem evoluindo passo a passo e nessa Copa do Mundo chega com bom futebol. Fez uma excelente partida contra a Holanda. O Japão invariavelmente aparece como uma possível seleção a chegar em fases mais agudas da Copa do Mundo. Isso, de fato, nunca aconteceu. Mas há uma expectativa grande sobre o Japão para essa Copa de 2026. Pode ser um possível adversário do Brasil no cruzamento do 16avos de final, 8avos de final, dependendo de como se classificarem a próxima fase. Das decepções, eu fiquei muito decepcionado com a seleção espanhola. Não teve o seu melhor jogador durante todo o jogo na sua estreia contra Cabo Verde. O time da Espanha me pareceu um pouco lento. Para quem lembra da Copa de 2010, que a seleção espanhola venceu, era um futebol de muito toque de bola, eles vinham de título da Eurocopa, mas era um time mais seguro, né? Pelo menos na Copa de 2010 era um time mais seguro, jogava um futebol, aquele futebol bastante burocrático, e venceu aquela Copa sem dar espetáculo, mas com alguma segurança no seu time. E nessa estreia contra Cabo Verde,
para ser bem honesto, eu não sei se eu espero que a Espanha chegue tão longe quanto a gente imaginava. É claro que é só a primeira rodada, foi a estreia, com Lamine Yamal saindo do banco, ainda voltando de lesão, mas de qualquer forma, para muita gente, para mim inclusive antes da Copa do Mundo, a Espanha talvez fosse a grande favorita para levantar a taça pela segunda vez na sua história. Depois do primeiro jogo, não sei. Se a ideia de futebol for essa de toque de bola mais lento, sem um jogador como Lamine Yamal, que é a flecha do arco da Espanha, né? A coisa não vai acontecer. Foi um jogo muito ruim. É claro que a gente precisa destacar a excelente atuação do time africano de Cabo Verde, nossos amigos de língua portuguesa, né? Tem a história do goleiro Vozinha, já aos 40 anos, ele tem o nome Josimar, em homenagem ao jogador do Botafogo, Josimar, que disputou a Copa de 1986. Ele é nascido em 86 também, assim como eu, e foi nomeado pelo Josimar, em homenagem ao Josimar, claro. E é apelidado Vozinha porque foi criado pelos avós, não gostou no início de apelido, e a gente sabe, né? Apelido, quando você não gosta, é o que fica, né? E foi o caso do Vozinha, que fez uma excelente estreia, grandes defesas, mostrou bastante segurança. A transmissão lá da Cazé TV, que transmitiu oficialmente o jogo para o Brasil com exclusividade, fez uma brincadeira lá de darem mais seguidores para o goleiro cabo-verdiano, e de fato ele já está com mais seguidores do que muitos goleiros espetaculares da história do futebol. Ontem eu dei uma olhada, parece que ele tem mais seguidores que o Buffon, que é considerado um dos maiores goleiros da história do futebol. Está chegando no Neuer, goleiro lá da Alemanha. Então essa é uma história muito legal, e Cabo Verde fez uma grande partida, mas se a Espanha jogasse o futebol que a gente imaginava, venceria o jogo. Outra estreia para mim muito ruim, muito problemática, foi de outra favorita para o título, Portugal. Tem um meio de campo espetacular, um dos melhores meio-campistas do mundo, lá do PSG. A equipe de Portugal tem excelentes jogadores, tem um Cristiano Ronaldo já na sua última Copa do Mundo, com 41 anos, veteranaço, mas a equipe de Portugal também fez uma estreia muito lenta, muito sem graça. Futebol também de toque de bola um pouco lento. Cristiano Ronaldo meio perdido ali no meio da área. Empataram em 1-1 com a República Democrática do Congo, mas, para ser muito sincero, eu esperava um Portugal avassalador. A República Democrática do Congo, com esse nome, está na sua primeira Copa do Mundo, já disputou como Zaire e agora como República Democrática do Congo. É um bom time, mas não é um time para fazer frente para Portugal, ou não seria se Portugal tivesse feito uma boa estreia. Eu acho que das grandes decepções são essas. Sem falar do Brasil, mas eu não sei até que ponto a gente está decepcionado de verdade com a estreia da seleção brasileira. A preparação não foi tão excelente assim como a gente imaginava. Vinha de um jogo mais ou menos contra o Egito. E o empate contra Marrocos, que é uma excelente seleção, chegou nas semifinais da Copa passada, eu diria que está na conta. O problema não foi o resultado, foi mais o desempenho da seleção brasileira, mas eu não sei se de fato é uma grande decepção o que aconteceu com a seleção brasileira. Eu diria que as principais decepções são mesmo Espanha e Portugal, que são colocadas, sei lá, por 90% de quem acompanha futebol regularmente, como duas seleções que brigariam pelo título da Copa. Falar um pouco dos melhores jogos, eu vou voltar para Japão e Holanda. Foi um jogaço de bola, um 2-2. A Holanda, que teve o Memphis Depay, jogador do Corinthians, entrando ao longo do jogo, entrou e já recebeu um cartão amarelo. Digamos que ele é o Neymar deles, né? Um jogador meio midiático, cantor, faz o seu trap lá, aquela coisa toda. É o maior artilheiro da história da seleção holandesa, mas o time da Holanda parou nesse bom futebol do Japão. Foi um jogaço, um 2-2 assim, surpreendente, e um jogo com pegada de Copa do Mundo. É assim que a gente gosta, né?
Os dois times querendo demais, sabendo que precisavam da vitória nessa partida se quisessem brigar pela primeira posição do grupo. O empate deixa tudo aberto, mas foi um grandíssimo jogo de futebol. Parabéns para o Japão, que conseguiu segurar essa Holanda, que também sempre figura ali entre os favoritos, não ao título, mas favoritos para chegarem nas fases finais da Copa, né? Semifinais, eventualmente até uma final. Deixa eu ver, eu gostei também do jogo. Deixa eu separar aqui, ó. A gente teve um grande jogo entre Equador, deixa eu ver quem que o Equador jogou. Peraí. Equador. Holanda e Japão, falei. Equador e Costa do Marfim. Esse foi um jogaço. A Costa do Marfim venceu por 1-0, mas a equipe equatoriana que fez um torneio de eliminatórias muito bom, jogou muito, viu? Teve grandes chances no jogo, não conseguiu fazer o seu gol. A Costa do Marfim, entre as seleções africanas, sempre se destacando. Foi um belíssimo jogo de futebol. A Costa do Marfim venceu por 1-0 e está ali brigando com a Alemanha pela liderança do grupo E, ou grupo E, como você preferir, né? Grupo E, que teve a Alemanha metendo mais um 7-1. Tenho certeza que deu gatilho com todo mundo que acompanhou esse jogo, né? Quem não se lembra daquele 7-1 na Copa aqui do Brasil em 2014, a Alemanha meteu 7-1 na fraquíssima seleção de Curaçao, candidata à pior seleção da Copa do Mundo. Claro, não dá para comparar Brasil e Curaçao, ainda mais aquele Brasil de 2014, mas o resultado, infelizmente, foi o mesmo. Gostei também do jogo entre Suíça e Catar. Suíça e Catar, olha só. Catar empatou o jogo no último minuto. Foi a sede da última Copa do Mundo, né, lá em 2022. Vieram para essa Copa, conseguiram a classificação e lutaram muito para buscar o resultado. A Suíça vencia por 1-0 até lá nos 50 do segundo tempo. E a equipe do Catar empatou, foi emocionante, digamos, né? Um jogo de Copa do Mundo com gol no finalzinho é sempre um grande negócio. Deixa eu ver se tem mais algum destaque dessa primeira rodada. Irã e Nova Zelândia 2-2. Um jogo também bem pegada de Copa do Mundo. Esse meio alternativo, né? Para quem gosta desses jogos da madrugada, jogos de seleções meio alternativas, Irã e Nova Zelândia foi um jogo muito interessante, 2-2, a Nova Zelândia com jogadores bastante rápidos, não é um país com tradição no futebol, eles têm um esporte meio parecido com futebol, meio rugby, que é jogado lá, que praticamente só lá e na Austrália é jogado. Nova Zelândia tem muita tradição no rugby, são os All Blacks, para quem sabe, né? O time se veste todo de preto, faz aquela dança do haka quando vai começar o jogo para intimidar os adversários, uma coisa meio aborígene. Mas nessa Copa do Mundo fez um jogo muito interessante com o Irã. Tem toda a polêmica que envolve o Irã nessa Copa do Mundo. Eu até escrevi um pouco sobre isso lá no portal da Aprem. Há uma guerra, todo mundo sabe, né? Uma guerra acontecendo entre Estados Unidos e Irã, e tem toda a polêmica envolvendo a participação do Irã nessa Copa do Mundo. Eles não podem ficar nos Estados Unidos depois que jogam, né? Viajam para os Estados Unidos, fazem a partida e depois precisam voltar para o México. Não tem visto para ficar no país. Essa é uma das polêmicas envolvendo essa Copa do Mundo. O Gianni Infantino, presidente da FIFA, falou um pouco sobre isso, foi questionado, evidentemente, falou um pouco sobre isso, disse que não tem como mandar nos países, de fato não tem mesmo. Teve uma outra polêmica envolvendo também essa questão de migração e de imigração nos Estados Unidos. Um árbitro da Somália não pôde atuar na Copa do Mundo, teve que voltar para o seu país, o Omar Artan. Também citei ele lá na Aprem, quem quiser dar uma lida para ter mais detalhes pode olhar. Mas são essas algumas das polêmicas que envolvem essa Copa do Mundo. E esse jogo entre Irã e Nova Zelândia foi um dos jogos interessantes dentro e fora de campo, né? Muitos iranianos que vivem nos Estados Unidos são contra o atual regime do Irã e estão nos Estados Unidos por conta disso. E
pensaram em fazer algum tipo de manifestação, tinha a promessa de levarem uma bandeira que não é oficial do Irã, que é diferente da bandeira atual, enfim, Copa do Mundo sempre tem esse tipo de coisa. E dos principais jogos eu acho que foram esses, né? Eu vou falar também das principais seleções. Agora, uma coisa, ontem a gente teve o melhor jogo da Copa do Mundo, Inglaterra e Croácia. Que apresentação da Inglaterra, impressionante. Um primeiro tempo 2-2, um jogaço de bola. A Croácia, que derrotou o Brasil na Copa do Mundo passada, chegou à semifinal. Na de 2018 foi finalista, perdeu para a França. Tem o Luka Modric como seu grande nome, ele que está na sua última Copa do Mundo também. Mas a Inglaterra, do Thomas Tuchel, o alemão, aliás é uma polêmica, né? Um alemão treinando a Inglaterra, eles têm aquela rixa entre eles, né? E foi uma convocação bastante criticada do Thomas Tuchel na Inglaterra, deixou vários jogadores muito tradicionais de fora. Para citar o Foden não foi, ele que é talvez um dos grandes talentos ingleses dos últimos anos não foi para essa Copa do Mundo, mas a Inglaterra deu uma demonstração de força, venceu a Croácia por 4-2, com 2 gols no segundo tempo só, porque bombardeou a seleção croata ontem e tinha tudo para aplicar uma goleada espetacular. O Kane, melhor centroavante do mundo, marcou 2 gols, poderia ter feito mais, e eu acho que esse foi, sem dúvida nenhuma, o melhor jogo da primeira fase, 4-2 Inglaterra contra a Croácia. A Inglaterra está dividindo a liderança do grupo L com Gana, né? A Gana venceu o Panamá por 1-0. Eu quero falar também, já que a gente citou o Kane, sobre esses grandes nomes da Copa do Mundo, né? Já falei do Cristiano Ronaldo, que foi uma decepção na partida de Portugal, empate em 1-1 contra a República Democrática do Congo. O Kane correspondeu, fez 2 gols na vitória da Inglaterra, e outros grandes jogadores desses mundialmente famosos fizeram boas estreias. Vou citar o Vini Júnior, que tinha toda uma desconfiança sobre si, né, chegando nessa Copa do Mundo, muita gente dizendo que ele precisava assumir essa responsabilidade da seleção brasileira. Não foi uma estreia espetacular, mas ele chamou a responsabilidade no gol da seleção brasileira, o gol de empate contra Marrocos. Foi um belíssimo gol, numa jogada individual ali pelo lado esquerdo, do jeitinho que ele gosta, dá o drible para o meio e bate no ângulo. Foi uma boa partida do Vinícius Júnior. É um jogador que tenta muito, erra muito também, mas também é assim no Real Madrid. Ele é um jogador muito acionado, tenta o drible, vai para a pancada, provoca o torcedor adversário, né? E nessa Copa do Mundo havia muita expectativa sobre ele, e ele fez até aqui o único gol da seleção brasileira na Copa do Mundo, numa jogada individual que impediu a derrota do Brasil na primeira partida. Eu acho que ele merece um destaque. Já falei do Kane, o inglês, chegou como um dos grandes artilheiros do mundo, atacante lá do Bayern de Munique, talvez na sua melhor temporada desde que chegou ao time alemão. É um goleador nato, conquistou seu primeiro título na carreira vencendo o campeonato alemão. É um jogador que poderia ter vencido muito mais, mas lá na Inglaterra sempre jogou no seu time de coração e por isso não conseguiu vencer muitos títulos, apesar de ser um camisa 9 esplêndido, um grandíssimo jogador. É um daqueles atacantes que, se você colocar a camisa 10 e jogar ele no meio de campo, ele se vira e se vira muito bem. Outro destaque, Erling Haaland, o norueguês, jovem jogador, que é um fenômeno, uma máquina de fazer gols, deixou 2 gols na vitória da Noruega por 4-1, e ele continua nessa média dele de quase ou mais que um gol por jogo disputado. É uma coisa inacreditável. É a primeira Copa do Haaland e ele, logo na sua estreia, deixa 2 gols. Foi uma estreia bastante impactante. Tem tudo para se tornar um grande artilheiro de Copa do Mundo, ainda mais agora a Copa com 48 seleções. A tendência é que a Noruega se classifique mais vezes para a Copa
e o Haaland vá se tornando um jogador mais acostumado a aparecer nessas listas de grandes goleadores da Copa do Mundo. E por falar nisso, tem 2 jogadores que estão brigando por esse posto, né, de maior artilheiro da história das Copas do Mundo. O primeiro deles é Kylian Mbappé, o francês, que já disputou 2 Copas do Mundo, chegou em 2 finais e tem 4 gols só em finais de Copa do Mundo. Fez 1 no título em 2018, fez 3 no vice-campeonato contra a Argentina na Copa passada. Na sua estreia já fez 2 gols. Ele tem agora 14 gols em Copa do Mundo, sendo que é a 3ª Copa do garoto. Deve fazer mais gols nessa Copa. E fez uma estreia mais ou menos ali no primeiro tempo, mas no segundo tempo, quando a França se soltou, e a França tem um ataque espetacular, tem Doué, Olise, Dembélé, Mbappé, Barcola no banco, outros jogadores, Rabiot no meio de campo. É uma seleção fortíssima, uma das grandes candidatas a buscar esse título da Copa do Mundo, e o Mbappé é o principal goleador dessa equipe. Fez 2 gols na estreia, a tendência é que faça ainda mais e que brigue por essa artilharia histórica da Copa do Mundo. Já tem 14, o maior ou os maiores artilheiros da história das Copas tem 16. E um deles é Lionel Messi, atual campeão do mundo. Em 2022 conquistou o seu primeiro título, foi emocionante para todo mundo que gosta de futebol. Ele chegou à sua 6ª Copa do Mundo agora, venceu a primeira só na 5ª tentativa, no time do Lionel Scaloni. E o Messi foi o jogador que mais gols fez na sua estreia nesta Copa do Mundo, né? Anotou 3 na vitória da Argentina contra a Argélia. Uma boa partida da Argentina, tem aquele meio de campo que para mim é muito diferente dos outros dessa Copa do Mundo. Não é um time que tenta jogar na velocidade, joga um futebol bem aquele argentino mais clássico, né? Lembra daqueles meio-campistas mais refinados que a Argentina sempre teve, como Redondo, como Verón, jogadores que sabem jogar com a bola, mas também marcam muito forte. E o meio de campo da Argentina é assim. E foi assim que venceu a Copa passada. Enzo Fernandes, McAllister, De Paul, esses jogadores marcam muito forte, até chegam pesado demais às vezes, né? Mas com a bola sabem também jogar muito bem. O Almada é conhecido aqui do futebol brasileiro, jogou no Botafogo recentemente, está ocupando a vaga que seria do Di Maria, que era o titular até a última Copa do Mundo, mas claro, a grande estrela dessa constelação argentina é Lionel Messi, maior jogador do século XXI para mim, indiscutivelmente, e nesse cartão de boas-vindas da Copa de 2026 anotou 3 gols, foi para 16 na história das Copas do Mundo e empatou com o alemão Miroslav Klose. Todo mundo lembra do Klose, né? Naquele 7-1 contra o Brasil em 2014, ele ultrapassou o Ronaldo como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Ronaldo, fenômeno, tem 15 gols. Agora, Miroslav Klose e Lionel Messi têm 16. O Mbappé está chegando, tem 14. Essa é uma subtrama, digamos assim, da Copa do Mundo, né? Muita gente nessa expectativa. Quem terminará a Copa do Mundo com mais gols? Nesta edição e na história das Copas. Até aqui, Messi com 16, Mbappé com 14, e essa briga vai continuar até o final da Copa do Mundo. Dessa vez podem ser 8 partidas, e pelo que a gente viu nas estreias, a França deu uma demonstração de força, talvez seja a favorita a fazer essa final novamente pela 3ª vez consecutiva. Isso não acontece desde o Brasil, que disputou a final em 94, 98 e 2002, e a França pode fazer o mesmo agora em 18, 22 e 26. E a Argentina, atual campeã, fez uma boa estreia também, jogando esse futebol muito diferente das outras. Não é um time que parte em velocidade, não. É um time que tenta tocar a bola bem devagar, bem cadenciado. Eu, particularmente, gosto mais desse tipo de futebol. E é uma seleção que gosta de ter a bola, gosta de
massagear a bola, digamos assim, troca muitos passes, é um time que se conhece e que tem Lionel Messi, o seu principal jogador, aquele diferencial que outras seleções não têm. Então eu acho que a gente precisa ficar de olho bem aberto nessa Argentina. Não foi um ciclo espetacular da Argentina no pré-Copa, mas quando precisou eles jogaram muita bola. Venceram a Copa América, é o bicampeonato seguido na Copa América, nadaram de braçada nas eliminatórias, venceram o Brasil naquele 4-1, que a gente se lembra da declaração do Rafinha, deu uma entrevista lá para o Romário, disse que não, porque nós vamos bater nos argentinos dentro e fora de campo, mas na hora H a Argentina venceu de 4-1, deram um tapa na cabeça dele e passou batido, né? Então a Argentina é um time que a gente precisa prestar mais atenção, eu acho. Por mais que seja atual campeã, não chegou com esse status de grandíssima favorita para essa Copa. Portugal, Espanha e França estavam na frente, sim. Mas essa estreia da Argentina, eu acho que os críticos devem colocar as barbas de molho, viu? A Argentina chega muito forte para essa Copa do Mundo. E o Messi, que depois do título em 2022 foi jogar lá nos Estados Unidos mesmo, né, na MLS, na Major League Soccer, tá em Miami, todo mundo acha que ele tá meio de férias, mas gênio é gênio, né? Chegou nessa Copa, já fez 3 no primeiro jogo. A gente pode aguardar muito mais do Camisa 10 nesses próximos jogos e ao longo da Copa do Mundo no mata-mata também. Deixa eu ver o que mais eu separei aqui. Uma coisa interessante. Na primeira partida da Copa do Mundo, na vitória do México, o México venceu a equipe da África do Sul por 2-0. A gente teve o árbitro brasileiro, né, o Wilton Pereira Sampaio, chamando a atenção com 3 expulsões, se embananando no inglês, virou até meme, né, porque ele teve alguma dificuldade para pronunciar o inglês. Para quem não sabe, quando o árbitro vai fazer a revisão, vai até o vídeo lá do VAR, ele precisa comunicar ao estádio o que aconteceu, qual é a decisão final dele, tem um microfoninho ali e ele fala com todo mundo o que aconteceu. E na primeira partida da Copa, na abertura, todos os olhos do mundo voltados para essa partida, o Wilton Pereira Sampaio deu uma boa sabonetada no inglês ali, virou um meme mundial, mas assim, em que pese as 3 expulsões, o meme e tudo mais, eu acho que foi até uma boa atuação do Wilton Pereira Sampaio, muito diferente do que ele faz aqui no futebol brasileiro, né? No futebol brasileiro ele é um árbitro bem à brasileira, que para muito o jogo, qualquer faltinha ele apita, né? E na Copa do Mundo são orientações bem diferentes. E o jogo corre muito mais e o Wilton fez, para mim, uma boa estreia na Copa do Mundo. E assim, para a gente fechar, eu gostaria de falar o que eu acho que pode acontecer para essa partida entre Brasil e Haiti. Amanhã o Brasil faz a sua segunda partida na Copa do Mundo, enfrenta o Haiti, que é o time mais fraco da chave. O Brasil está no grupo C, liderado por enquanto pela Escócia, veja você, né? A Escócia venceu o Haiti por 1-0. Marrocos e Brasil fizeram apenas 1 ponto por conta do empate, né? O Haiti é a seleção mais fraca desse grupo e o Brasil vai como favorito. A esperança é que vença o jogo até com alguma tranquilidade, mas a gente não sabe qual será o time que o Ancelotti vai colocar em campo, né? Depois do empate com o Marrocos em 1-1, muitas questões foram levantadas. Vai ter mudança na defesa? Gabriel Magalhães pareceu um pouco cansado da temporada europeia. Não acompanhou muito o ritmo, especialmente no primeiro tempo. Ibañez na lateral direita vai ser sacado? Vai entrar o Danilo? A convocação do Danilo já teve a sua polêmica, né? Foi o primeiro confirmado pelo Ancelotti para essa Copa do Mundo. E o argumento do italiano é um jogador que está indo pela liderança, pela experiência. E agora ele vai ter que jogar, talvez. Talvez tenha que ser o titular da lateral direita da seleção brasileira. Então fica essa expectativa. O Danilo, que é reserva no Flamengo, reserva como zagueiro e não como lateral direito, eventualmente terá que ser o lateral direito titular da seleção brasileira. No meio de campo, Casemiro segue, vem Fabinho. No primeiro jogo contra Marrocos, Fabinho substituiu o camisa 5 e foi muito bem.
melhorou o meio de campo brasileiro. O Fabinho, que também já é um jogador mais experiente, mas não está apresentando esse peso, essa carga da idade que o Casemiro mostrou no primeiro jogo, né? Então, tem muita expectativa se o Ancelotti vai mexer nisso. O Casemiro é um jogador muito querido pelo Ancelotti, venceram tudo no Real Madrid, é um cara de confiança do italiano, mas a gente não sabe se, de fato, o Casemiro vai continuar no time ou se o Fabinho vai assumir essa posição. Paquetá vai continuar? Honestamente, não sei. Paquetá fez uma péssima primeira partida. Péssima não diria, mas uma partida decepcionante, na estreia da seleção brasileira, jogando ali pelo lado direito. Depois da primeira pausa para hidratação, o Carlo Ancelotti jogou o Paquetá para a esquerda, jogou o Rafinha para a direita, o time até melhorou, mas não foi uma grande partida do jogador do Flamengo. E há uma expectativa de que alguém entre para reforçar aquele lado direito, que seria o lado do Estevão. Até agora ninguém assumiu essa posição como o jogador do lado direito do Brasil, depois da lesão do Estevão. Luiz Henrique? Não sei. Endrick? Aparentemente não, né? Tudo diz que o Carlo Ancelotti está segurando um pouco o Endrick. Há informação de que ele seria um pouco desobediente taticamente, por isso o italiano não aposta no jogador, mas já tem um clamor nacional pedindo o Endrick na seleção brasileira. Até por conta da lesão do Neymar, o próximo da fila a ser pedido pelo torcedor é o Endrick. Menino de 19 anos que já resolveu o Campeonato Brasileiro, já resolveu o Campeonato Paulista, foi para o Real Madrid, não deu certo lá porque tem o Mbappé, foi para o Lyon na França e fazendo muitos gols. Sempre que jogou pela seleção brasileira, desempenhou bem. A gente lembra, fez gol na Inglaterra, fez gol na França. É um jogador que, quando aparece do banco, na última partida contra o Egito, foi lá e fez o gol. Mas na Copa do Mundo não teve a chance na estreia. Muita gente imaginou que ele talvez entrasse no segundo tempo. Não aconteceu. Lá no Lyon ele joga pela direita, mas aparentemente o Carlo Ancelotti gosta dele mais centralizado. E ali tem a grande questão da seleção brasileira, né? Igor Thiago fez uma estreia muito, muito ruim. Perdeu 2 gols que um centroavante de seleção brasileira não pode perder. Especialmente no primeiro tempo, aquela cabeçada que ele errou o tempo da bola e só resvalou na bola ali, poderia ter sido o gol do Brasil. Se fizesse 2-0 naquele momento, ou se fizesse 2-1 naquele momento, talvez caminhasse para vencer a partida, mas o Igor Thiago não fez um bom jogo e o Endrick não entrou no seu lugar. Não sei se vai ser agora, nessa segunda partida contra o Haiti, que o Ancelotti vai dar a chance pro menino que hoje está no Lyon. O Matheus Cunha foi o atacante preferido do Carlo Ancelotti durante toda a preparação, entrou no segundo tempo da partida contra Marrocos, entrou bem, não foi um espetáculo de jogador, mas entrou bem. Mas há quem diga que para essa segunda partida o Ancelotti até aposte novamente no Igor Thiago, o que vai causar um alvoroço nas redes sociais, né? Imagino que a galera vendo o jogo vai pirar se o Igor Thiago for o titular novamente. E tem uma grande questão. Lá do lado esquerdo, o Ancelotti quer Vini e Rafinha jogando juntos. Um é ídolo do Real Madrid, o outro ídolo do Barcelona. O Vini Júnior correspondeu no primeiro jogo, querendo ou não, fez o seu gol. Já o Rafinha, jogando na esquerda, não deu certo. Jogando na direita, também não deu certo. E lá no finalzinho do jogo, jogando mais centralizado, também não deu certo. Parece que o Ancelotti ainda não encontrou a posição do Rafinha. Ele já vem de uma Copa ruim em 2022 com o Tite. Então, por mais que ele seja um ídolo mundial e tenha jogado de fato muito lá no Barcelona, aparentemente essa talvez seja a última chance do Rafinha de mostrar alguma coisa e permanecer como titular da seleção brasileira. Tem muita gente aparentemente pedindo passagem, né? O Endrick é um deles. Acho muito difícil que o Ancelotti consiga segurar o argumento de que o Rafinha é um jogador melhor para o Brasil,
se ele não fizer uma grande partida contra o Haiti. A gente espera que amanhã, 9h30 da noite, né, no horário de Brasília, o Brasil consiga não só vencer o Haiti, mas também mostrar um futebol muito melhor do que mostrou nessa estreia contra Marrocos. Novamente, o problema não foi o resultado. A gente esperava um jogo difícil contra Marrocos, mas a gente não imaginava que o Brasil fosse dominado pela equipe africana, e foi em parte do jogo que aconteceu, especialmente no começo e no final da partida. Bom, é isso. Agradeço a todo mundo que acompanhou. Deem o like, né? Deem o like, se inscrevam, tem toda aquela coisa, você participa. Agradeço a todo mundo que esteve com a gente. Como é que é? Coluna. Lembrando, né? Tem a coluna lá na Prem, também na Web Rádio. A versão em áudio eu solto lá na Web Rádio, e tem a coluna, a Prem Comunicação na Copa, no portal da Prem. Já tem 4 textos lá, e depois do jogo contra o Haiti, assim que acabar o jogo, eu já vou tentar mandar outro. Vai ser um pouquinho tarde, talvez saia no sábado, mas eu vou combinar com a Flávia e a gente vai ver como vai ficar. Muito obrigado a todo mundo. É isso. Se tudo der certo, a gente faz uma outra da segunda rodada. Vou combinar com a chefe. Tchau.